Boa noite, gente. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e com todas. Aleluia, graças a Deus. Então, já começamos agradecendo ao Senhor por mais um dia que Ele nos deu o privilégio de viver. O privilégio de viver e batalharmos pela nossa salvação, que na verdade Ele já deixou para nós garantida, só que cada um tem que tomar posse e manter a posse. E assim é que Ele deixou também, Ele falou tudo o que Ele fez, falou, os apóstolos, tudo não, muita coisa, porque a palavra diz que se fosse escrito tudo o que Ele fez e que Ele ensinou, nem os livros do mundo todo caberiam. Mas a palavra de Deus é para a nossa salvação. Aleluia. Então, nós vamos mais uma vez examinar as Escrituras. Eu agradeço a presença de todos. Bispo Edson, a paz do Senhor seja contigo. Não dá para ver o nome de todo mundo aqui, eu verei depois. E agradeço a Deus pelas nossas vidas, pela vida da nossa casa. Aleluia. Então vamos falar com Deus, porque como o Senhor Jesus disse, sem Ele nada podemos fazer. E nós precisamos da ação do Espírito Santo em nossas almas, tanto eu aqui como você aí, para que tenhamos correto entendimento da Divina Palavra. Porque eu vou ler e você vai ler também. Se você tem uma Bíblia, você que vai receber essa mensagem, através de um compartilhamento, procure a sua Bíblia porque você tem que examinar as Escrituras. Nós temos que examinar as Escrituras. O Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque cuidais de ter nela a vida eterna. Realmente, os judeus, eles acreditavam que nas Escrituras estava o caminho da vida eterna. Ele disse: elas testificam de mim. Então, você que não está acostumado com a palavra, talvez você nem sabe onde está a sua Bíblia, ou talvez você nem tenha uma Bíblia, mas essa live vai ficar gravada no Facebook. Eu estou gravando ao vivo agora no Facebook, depois eu vou compartilhar no YouTube. Talvez você vai ver no YouTube, e então você já fica sabendo que é gravado ao vivo às 20 horas, às terças-feiras, no Facebook, e também fica gravado, amém? Então, mas se você não tem uma Bíblia, mas você pode procurar no Google aquilo que eu falo, os livros que nós falamos, e você vai encontrar e você vai analisar. Talvez enquanto eu falo não dá tempo de você procurar e achar, mas você pode procurar depois e deixar a palavra de Deus falar ao teu coração. Amém? Então vamos falar com Deus. Aleluia. Glorioso Deus, Santo Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Obrigado, porque nos dás o privilégio de mais uma vez estarmos reunidos, meu Pai, unidos pela fé no Senhor, no Teu nome, pela fé na Tua santíssima palavra, e assim estarmos examinando. Mas nós somos carentes, meu Pai, da Tua luz. Então, Senhor, fala aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra, e nos edifica, porque todos nós precisamos, meu Pai, da direção que vem do Senhor, porque pela Tua palavra Tu falas, meu Deus, e nos ensina o caminho que devemos andar para chegarmos à glória eterna. E também nos ensina como devemos andar. Então, nessa noite, ensina-nos mais uma vez, Senhor. Mais uma vez, o caminho que devemos andar e como devemos andar, Senhor. E como diz a Tua palavra, que sem santificação ninguém verá a Deus. Ninguém veremos a Ti, Senhor, sem santificação. E assim nós buscamos na Tua palavra, Senhor, entendimento para santificarmos as nossas vidas, nossas almas e toda a nossa maneira de viver. E assim sejamos encontrados na Tua volta, Senhor, irrepreensíveis. Glória a Deus, aleluia. Então, amados, que ainda não têm habilidade no manejo da Bíblia, eu quero dizer para você, eu digo isso em toda live, porque eu imagino que sempre vai uma live dessa, talvez não seja a primeira, no meu canal, examinando versículos bíblicos, já tem vários no YouTube, já tem várias lives gravadas. E
certamente você não viu a primeira. Eu sempre falo isso para quem está começando. Você procura na Bíblia o livro. Quando você for ouvir uma pregação, um estudo bíblico, ou você mesmo quiser achar na sua Bíblia um determinado livro, uma passagem bíblica, então você vai no índice da sua Bíblia, que certamente, provavelmente estará no começo da Bíblia. Um índice do Velho Testamento e um índice do Novo Testamento, porque a Bíblia é dividida em Velho Testamento e Novo Testamento, né? Ou antes de Cristo e depois de Cristo. Mas tem Bíblias que o índice do Velho Testamento está no começo da Bíblia e o índice do Novo está no fim do Velho Testamento, antes do começo, antes do livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Amém? Então você vai ter a habilidade de procurar no índice. Assim que você achar o livro no índice, você vai ver o número da página. Esta página é a página do capítulo 1, do primeiro capítulo daquele livro que você estiver procurando. E você verá um número grande, que é o número do capítulo, e númerozinhos menores, que são os números dos versículos. E hoje você procura no Novo Testamento o livro de Lucas. Vamos ler, examinar o livro de Lucas no capítulo 18 e vamos ver aqui versículos de 10 a 14, amém? E como a Bíblia tem vários tradutores, às vezes a mesma coisa é escrita de uma forma diferente. Então eu vou ler aqui essa passagem do livro de Lucas na Almeida Revista e Corrigida, a edição de 2009. Talvez a tua não esteja escrita exatamente igual, mas espero que esteja dizendo a mesma coisa. Irmã Heloísa, graça e paz. Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. A senhora e todos que estão assistindo, buscando comigo o entendimento, porque também eu estou buscando no Senhor o entendimento para santificar a minha vida, toda a minha maneira de viver, para ser encontrado irrepreensível na volta do Senhor. Amém? E eu vou pôr um hino aqui, enquanto os irmãos, as irmãs e também você ouvinte, enquanto você procura o livro de Lucas, capítulo 18, versículo 10, nós vamos também ouvindo um louvor. A melhor coisa
aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Então, nós que já estamos em Cristo, nós passamos por isso também. Até mesmo muitos que nasceram numa família evangélica, talvez andaram fazendo coisas erradas. Mas nós que demoramos para dar ouvidos à voz do Senhor, a maioria de nós, fizemos muitas coisas erradas. Mas assim como o nosso irmão Osés de Paula declara na letra dessa canção, ele fez muitas coisas erradas e de todas ele se arrependeu e se arrepende. Só que teve uma coisa que ele não se arrependeu e não se arrepende. Então, de repente, você que está me ouvindo, que está em Cristo também, você se arrepende de muitas coisas, mas de ter aceitado Jesus, de ter se rendido ao Senhor Jesus, isso certamente você não se arrepende e jamais se arrependerá. Porque foi a coisa mais maravilhosa que nós já fizemos. Aleluia! E mesmo nós tendo aflições, a coisa nas nossas vidas é diferente. Porque o Espírito Santo está conosco, nos dando forças, nos guiando. E também o Senhor nos deixou a sua palavra. Como eu estive falando no culto de ontem, o Senhor Deus, Ele ordenou aos profetas que escrevessem, e também os apóstolos escreveram, deixaram coisas que o Senhor Jesus fez, que Ele ensinou. Tudo bem, até pode ser também para satisfazer nossas necessidades temporais aqui dessa vida, até para nossa alegria, prosperidade e tal. Mas o principal objetivo do Senhor nos dar a sua divina palavra é para a nossa salvação, é para a salvação do ser humano, da humanidade e todo que crer. Porque quem não crer será condenado. Ai de quem não crer ai de quem não crê e morre sem entregar sua vida ao Senhor Jesus, sem ser justificado pelo Senhor Jesus, pelo sangue derramado na cruz, porque o resultado será uma condenação eterna. E pelo que a palavra diz, dá para se imaginar que o fogo do inferno é uma coisa, é um calor que não se pode ter ideia nessa vida. Amém? Então, vamos ver então Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 10 a 14. Na verdade, o Evangelho é do Senhor Jesus. Nós dizemos que foi o Evangelho de Lucas porque ele foi o escritor desse livro. Amém? Então vamos ler. Graças a Deus. Versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Aleluia. Então, pelo andamento da palavra aí no Novo Testamento, nós sabemos que tanto fariseus como publicanos e saduceus eram uma raça, os religiosos e coletores de impostos, eram pessoas que não estavam assim muito no bom conceito de Deus, por causa das coisas que eles faziam. Muito bem. Mas só que nesta passagem aqui nós vemos que esses dois, um fariseu e o outro publicano, os dois reconheciam o valor da oração. Os dois reconheciam a necessidade de orar. Os dois reconheciam o dever de orar.
E os dois subiram ao templo e para orar. Mas só que aí houve uma diferença. Houve uma diferença. Embora os dois tinham o mesmo propósito de chegar a Deus através da oração, mas houve uma diferença entre os dois, uma diferença de comportamento. Uma diferença de comportamento muito importante. E essa diferença de comportamento, quando se vai à presença de Deus, é importante também para nós nos dias de hoje. É coisa que nós devemos aprender e meditar. Amém? Então vamos ao versículo seguinte. Lucas, capítulo 18, versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Minha sobrinha Suzy, Deus abençoe, filha, seja bem-vinda. Vamos examinar as Escrituras que o Senhor Jesus deixou para a nossa salvação. Amém? Então aqui, veja só. Aqui o versículo 10 diz que os dois subiram ao templo para orar. Então nós sabemos que os dois reconheciam a necessidade de orar, o dever de orar, de falar com Deus através de oração. Só que o fariseu, então ele se pôs na presença de Deus. Primeiro ele fez uma coisa certa, ele adorou a Deus, agradeceu a Deus, né? Só que ele se pôs numa condição muito superior aos demais homens, né? E ainda citou os pecados dos demais homens: roubadores, injustos, adúlteros, e ainda teve um apontar de dedo para aquele outro que estava ali também orando. Ora, quando nós vamos à presença de Deus, a palavra diz que é um coração compungido, Deus não rejeita. O que é um coração compungido? Um coração entristecido, arrependido dos próprios erros, dos próprios defeitos. Ora, nós não podemos nos arrepender dos erros dos outros. E também nós não vamos ser condenados pelos pecados dos outros, mas pelos nossos sim. A palavra diz que cada um receberá o galardão segundo as suas obras. Ora, o fariseu, ele não ia receber o galardão dele pelas obras do publicano, ele ia receber pelas obras dele. Pelas obras dele é que ele ia receber o galardão. Mas qual o galardão? Ao que parece, que nós vamos ver mais adiante, o galardão do publicano não era o mesmo galardão do fariseu, né? Não era o mesmo. Porque em Mateus, para você que está começando agora a examinar a palavra, o livro de Mateus é o primeiro do Novo Testamento. Então no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 12, o Senhor Jesus disse: pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ora, então ele, em vez de chegar à presença de Deus arrependido dos seus pecados, das suas faltas, e com o coração compungido perante a Deus, para receber a justificação, para receber o perdão, ele estava apresentando o pecado dos outros. Mas nós não devemos chegar na presença de Deus acusando os outros pelos pecados dos outros, porque nós já temos os nossos, para que nós vamos ser julgados por eles, e que nós temos que nos arrepender enquanto estamos vivos, ou enquanto não soa a trombeta dos anjos do Senhor anunciando a volta dele. Então aqui nós vemos uma diferença. No versículo 12, então, nós vemos o comportamento do publicano. Aliás, ainda no versículo 12, ainda o fariseu jejua 2 vezes na semana e dá os dízimos de tudo quanto possuo. Ora, a palavra de Deus também diz, está escrito, que
Deus não faz acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? Fazer acepção é discriminação. Então Deus não faz discriminação. O julgamento de Deus é isso. É quem se santifica e quem não se santifica. É quem é humilde e quem é soberbo. Então aí ele estava fazendo uma acepção dele, ele estava discriminando o outro, né? E se vangloriando perante a Deus. Agora vamos ver a atitude do publicano. Para quem não sabe, os publicanos, eles eram cobradores de impostos. E não eram, pelo menos a maioria deles, não era muito bem quisto pela sociedade, porque muitos deles, eles acharcavam o povo. Eles cobravam a mais do imposto e embolsavam a parte e eles judiavam do povo. No entanto, aqui vemos um publicano, no versículo 13. O publicano, porém, estando em pé de longe, veja só, ele não se atrevia nem chegar perto do altar. De longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: "Ah, Deus, tem misericórdia de mim, pecador." É isso que Deus quer de nós. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer de você. De você que já conhece a palavra e até já obedece, de você que não conhece, você conhece e não obedece. É isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós humildade, sinceridade, arrependimento, né? Porque até no livro a primeira carta de Pedro, lá perto de Apocalipse, está escrito, né? Arrependei-vos para que sejam cancelados os nossos pecados. Quer dizer que sem o arrependimento não há cancelamento de pecado. Então aqui, aparentemente, esse fariseu não estava arrependido dos seus pecados. Ele estava se vangloriando, fazendo acepção, né? Discriminação sobre o outro que estava orando, o publicano, né? E o publicano, ao contrário, ele estava do jeito que agrada a Deus. Ele estava se humilhando perante a Deus e não estava nem aí com o que o outro estava fazendo, falando. Ele estava, ele e Deus, ele falando com Deus e Deus ouvindo, né? Ele falando com Deus e Deus ouvindo. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E a palavra de Deus também diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Ora, mas por que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos? Porque os soberbos não se arrependem. Os soberbos gostam de fazer o que é errado e às vezes, mesmo sabendo que fez uma coisa errada, não se arrepende, ou se arrepende, não quer se retratar. Mas o humilde está pronto lutando para obedecer os preceitos do Senhor, se santificar, para se preparar para o encontro com o Senhor na volta do Senhor, para morrer preparado para encontrar o Senhor na ressurreição. Então, tem o coração humilde, reconhece os próprios erros, se arrepende, procura se retratar, consertar erros. E já os soberbos, o comportamento dos soberbos é o diferente. Mesmo quando erra sem querer, não se retrata. E nós precisamos ser justificados por Deus. Vamos prosseguir aqui então, em Lucas capítulo 18. Vamos aqui agora ao versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Ora, sem justificação não há salvação, mas sem a justificação do Senhor para nós. A justificação do Senhor Jesus por nós ao Pai. Se Ele não justifica você ao Pai pelos seus pecados, pelas suas faltas, você não subirá para a glória eterna. Nem você, nem eu e nem ninguém. Para nós sermos salvos, para nós vermos
a glória de Deus, vermos a salvação, nós temos que ser justificados pelo Senhor. E quando Ele nos justifica, nós também somos lavados pelo sangue dele, somos remidos, não só da mancha do pecado original, mas também dos próprios pecados que nós andamos cometendo. Então aqui o Senhor Jesus disse que o publicano, ele voltou para casa justificado, isto é, voltou salvo. Que maravilha, né? Ele voltou justificado, isto é, voltou salvo. Que maravilha. Porque ele a si mesmo se humilhou. E o outro, em vez de se humilhar, não humilhava ele. O fariseu, em vez de se humilhar perante Deus, ele procurava humilhar o publicano. Então o que acontece? Ele foi orar, mas ele voltou de lá pior do que estava. Ele quis se justificar perante Deus das transgressões, dos pecados, das abominações, das coisas que tinha feito. Mas só que ele acabou fazendo pior e não voltou salvo, não voltou justificado. Amém? Mas o que é justificação? Justificação é o ato ou efeito de justificar-se. Justificação são argumentos, são as coisas que alguém fala, né? São as coisas que alguém fala na própria defesa ou na defesa de outra pessoa, por causa de alguma coisa que a pessoa fez ou deixou de fazer, intencionalmente ou acidentalmente, né? Então, é uma razão, um motivo que alguém apresenta, né? Apresenta para uma autoridade, para uma pessoa que tem autoridade sobre essa pessoa que está pedindo a justificação para si ou para outro, por causa de alguma coisa que fez ou deixou de fazer. É uma explicação e um pedido de perdão, né? É aquele que se usa para dar explicação, assim, a fim de se livrar das consequências, ou a fim de ficar com uma falta marcada, né? Por exemplo, no seu trabalho ou na sua escola, você faltou, né? Numa aula, faltou numa prova, então você faltou porque você esteve doente, então você vai levar o comprovante de que você faltou. Ou se você não tem o comprovante, você vai lá explicar as suas razões, talvez tenha que fazer por escrito, e você vai apresentar a razão por que você faltou. Agora, determinadas coisas que a gente fez ou deixou de fazer, não tem justificação da nossa parte. Nós pedimos perdão a Deus, mas só que nós não somos suficientes para chegar ao Pai, para pedir perdão e sermos perdoados. Pedir a nossa justificação e sermos justificados. E é por isso que nós sempre temos que pedir em nome do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor diz: não erreis ou não pequeis, mas se pecardes, isto é, se por acaso pecardes, tendes diante do Pai a Jesus Cristo, como advogado a Jesus Cristo, o justo. Quer dizer, nós temos um advogado perante a Deus, para nos justificar perante a Deus, perante o Pai. É o nosso Senhor Jesus, e não há outro. Nós não podemos, você não será justificado através de Maria, santo esse, santo aquele, santo fulano, espírito não sei de quem. Não, você só pode ser justificado dos seus erros, dos seus pecados, das suas faltas, das suas abominações, você pedindo em nome do Senhor Jesus, ou pedindo ao próprio Senhor Jesus, porque Ele tem poder para perdoar os seus pecados, não é? Ele tem poder para perdoar. A palavra nos conta num dos livros, que eu não me lembro qual agora, infelizmente, mas você vai procura no YouTube, né? A passagem que Jesus falou: pega a tua cama e vai. O Senhor Jesus curou uma pessoa, mas só que Ele não falou: estás curado. Ele falou: vai em paz, os teus pecados estão perdoados. Quer dizer, então o mal que estava nele era por causa da consequência do pecado. Então, as pessoas começaram a falar, murmurar contra o Senhor Jesus.
Só que aí ele falou, e vocês acham que eu não tenho poder para perdoar os pecados? O que é mais fácil dizer, estão perdoados os seus pecados, ou pega a tua cama, põe nas costas e anda e vai embora? Né? Então, você pode ser justificado se você se apresentar a Deus, não para apontar os pecados dos outros, mas os seus pecados. Eu tenho que me apresentar para falar a Deus dos meus pecados. Tem pecados que nós cometemos, às vezes foi por culpa de outra pessoa, mas nós cometemos. De alguma outra forma, alguma pessoa fez você pecar, mas você pecou. Você não pode pedir perdão pela atitude da outra pessoa, mas você tem que pedir perdão pela sua atitude. E você será justificado. Aí você vai ter que fazer como o publicano, né? Ó Deus, tem misericórdia de mim. Pai, em nome do Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa-me porque pequei. E você receberá a justificação. O seu advogado perante o Pai, que é Jesus Cristo justo, então ele vai dizer ao Pai, ó Pai, esse homem, essa mulher pecou, ele era pecador, Agora, o Jesus, sim, ele pode falar o que você fez, o que eu fiz. Ele fez isso, ela fez aquilo e tal, mas só que ele se rendeu a mim e ela está lavada pelo meu sangue. Então o Pai vai te receber, o Pai vai te aceitar, e naquele dia que a palavra diz que o Senhor Jesus Cristo vai separar as ovelhas do bode, você não vai você não vai para o lado esquerdo, que é o lado dos bodes, você irá para o lado direito, que é o lado das ovelhas. E aqueles que vão para o lado direito, o Senhor Jesus disse que Ele vai falar assim para nós: vinde benditos para o reino de meu Pai, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Porém, aqueles que não estiveram justificados, que não se arrependeram, que gostaram de pecar, ou pecavam, às vezes até se arrependeu, mas o orgulho falou mais forte, então vai para o lado esquerdo, ele vai dizer: ide maldito para o fogo do inferno, que está preparado para Satanás e seus anjos. Então, amém? Essa palavra serve para mim e serve para você, que nós devemos de vez em quando meditar nessas coisas, para que nós possamos ser alimentados pela palavra. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Então eu costumo dizer que nós não vamos entrar no céu sem ter a capacidade de duas coisas. E não só as pessoas que ainda não se converteram a Jesus, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, mas nós também que já entregamos nossa vida para Jesus. Sem a capacidade de se arrepender e também de perdoar, a gente não alcança a salvação. Quem já alcançou, perde. Porque você não vai entrar no céu levando uma bagagem de mágoas, de raiz de amargura. E também você não vai entrar no céu levando uma bagagem de coisas que você não se arrependeu, não quis fazer, e não se arrependeu e não se converteu a Deus. Então, é tempo de quem ainda não se converteu a Deus através do Senhor Jesus, procurar uma igreja que ensina o Evangelho, uma igreja que não ensina a adorar outros deuses, não ensina a adorar ídolos, não ensina a adorar espíritos e disso, daquilo, mas entregar a sua vida para Jesus. Então, quando o pastor ou o pregador perguntar: quem quer entregar sua vida para Jesus? Você que ainda não se converteu, você ainda não está salvo, você quer entregar sua vida para Jesus? Levante a sua mão e não tenha vergonha de ir lá na frente e confessar que Jesus Cristo é o seu Senhor, o único Senhor e Salvador para você. E aí, a partir de então, os seus pecados dali para trás estarão perdoados. Só que você tem que continuar examinando as Escrituras, deixando elas ser lavadas pelas Escrituras, ser limpo pelas Escrituras, todos os dias. Leia pelo menos um versículo todo dia. Tem dias na vida da gente que são tão corridos que quase que não dá tempo nem respirar.
mas ache um tempinho de ler pelo menos um versículo no livro de Salmos, ou um versículo do Novo Testamento, né? E Deus vai lavando a sua alma através da divina palavra. E o Espírito Santo vai trabalhando e vai te ajudando a deixar aquilo que você não consegue deixar para ter uma vida agradável a Deus. Na primeira carta de João, a primeira epístola de João, é no Novo Testamento, para você que está começando a examinar a Escritura. Um pouco antes, o último livro da Bíblia é o livro de Apocalipse. Então você vai achar 1 João, ou primeira carta de João, ou primeira epístola de João. Você vai achar, ou pode estar escrito 1 João. Então, 1 João, capítulo 2, que nós costumamos falar, 1 João. Então, o apóstolo fala aos crentes, aos convertidos, aos salvos, aqueles que já eram filhos dele na fé, que tinham se convertido através da pregação da palavra dele. Então ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém? Agora, ainda na 1 João, capítulo 2 mesmo, do versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Propiciação, para quem não sabe, pelo menos a maioria dos cristãos sabe, era uma espécie de sacrifício que era feito no Novo Testamento, antes do sacrifício de Senhor Jesus, para que os pecados das pessoas fossem encobertos. Eles não eram totalmente perdoados, mas os pecados, até que o sangue do Senhor Jesus os libertasse totalmente daquela mancha, daquela sujeira, daqueles pecados. Então era feito um sacrifício de algum animal, uma pomba, alguma coisa. Mas o sacrifício do Senhor Jesus foi suficiente para que todo aquele que crê já tenha a propiciação, a justificação perante a Deus. Então Jesus, o sangue dele é a propiciação pelos nossos pecados perante a Deus Pai. E por todas as gerações, todas as pessoas, independente de cor, de raça, de credo, se é alto, se é baixo, se é gordo, é magro, é preto, é branco, é para aquele que crê, é para aquele que se humilha para Deus e que se rende a Deus, que reconhece, humilde é aquele que reconhece os seus pecados, as suas falhas, reconhece que nós, seres humanos, que ele, que ela, é um ser humano, é carente da misericórdia de Deus, é um pecador. Por mais que a gente queira viver sem pecado, a gente, enquanto nós estivermos aqui, enquanto eu, Adelino, estiver aqui, o meu espírito estiver nessa vestidura de carne, alguma coisa eu sempre farei. Mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado aqueles que não pecam por querer, que quando por acaso cai em pecado, pede perdão a Deus, procura se justificar, procura desfazer o mal feito, o mal entendido e tal, né? E então, como a gente tem lido em outras lives que nós já fizemos, no livro de Hebreus, capítulo 12, nós acabamos de ler 1 João, capítulo 2, Hebreus é um pouquinho antes, um pouco para trás. Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja só, então a palavra aqui nos garante que sem santificação ninguém verá o Senhor. Isto é, sem santificação ninguém será salvo. Você não será salvo, eu não serei salvo, se o Senhor Jesus não nos encontrar em santidade. Você não será salvo se você morrer não estando em santidade. Ora, mas a santidade, ninguém pode dizer, presbítero, você acabou de dizer que ninguém há sem pecado nenhum, exatamente, mas o que Deus quer é isso, coração sincero,
não ficar pecando intencionalmente, deliberadamente, descaradamente, mas quando por acaso pecar, se arrepender, procurar se retratar. Muitas vezes as pessoas, quando se convertem, às vezes tem algum pecado, a pessoa tem muita dificuldade de largar. Então, nesse caso, você vai recorrer a Jesus. Você vai recorrer à ajuda do Espírito Santo. Você pede para Ele em nome de Jesus, que Ele te ajude a deixar aquela falta, de cometer aquilo, porque você quer se santificar, né? Diga: Jesus Cristo, eu sou teu, ajuda-me. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, me ajuda a santificar a minha vida, o meu corpo, a minha mente, a minha alma, né? Amém? Então, nós precisamos nos humilhar para Deus, para que nós sejamos justificados pelo sangue do Senhor Jesus. E assim, sejamos justificados, santificados, e assim estejamos prontos no dia que o Senhor voltar. Porque Ele garantiu que Ele vai voltar e falou de certos sinais que haveria no mundo. E nós já estamos vendo uma coisa espantosa. Para quem costuma navegar na internet e no YouTube, tem visto que no mundo inteiro, praticamente acho que em quase todas as nações, estão acontecendo catástrofes terríveis. Parece que a natureza está em fúria contra o ser humano. O ser humano destrói a natureza e a natureza destrói o ser humano. Então, o Senhor Jesus disse que no fim dos tempos aconteceriam muitas coisas que estão acontecendo hoje. De repente cai uma chuva que em menos de meia hora 3 metros de água, carrega até prédios grandes, derruba grandes prédios, carrega ônibus cheio de gente, até carreta, ou águas ou ventos terríveis. Então, os sinais que estão na natureza já nos dão conta que próximo está o tempo do Senhor Jesus vir buscar a igreja, vir buscar aos salvos, aqueles que se renderam. De repente, há uma pessoa que está lá no meio do mato, vive na selva e tal, mas já entregou sua vida para Jesus, e quando está lá, não está podendo vir a uma igreja. Quando pode ir a uma cidade, a um povoado, vai a uma igreja louvar a Deus. Deus nos criou para louvor e honra e glória dele, mas em contrapartida Ele tem para nós uma vida de gozo eterno, sem sofrimento, sem morte, sem dor, sem roubalheira, sem nada das coisas que nós passamos aqui. Agora, uma coisa interessante: hoje em dia as pessoas estão achando muito difícil suportar o calor, e a nudez está cada vez mais descarada, porque nós fomos deixando de pregar o Evangelho contra certas coisas, e o mal foi prosperando de tal forma que hoje em dia muita gente se traja com falta de pudor, mas não tem a mínima ideia daquilo que está fazendo. E nós devemos voltar aos princípios da palavra de Deus, ensinar ao povo a santificação, ensinar que Jesus Cristo vai voltar e que Ele só levará os salvos. Amém? Glória a Deus. Então, essa live está sendo gravada no YouTube, aliás no Facebook, no meu perfil no Facebook é Adelino de Souza Lima, e depois eu vou procurar compartilhar no meu canal no YouTube, Examinando Versículos Bíblicos. E eu preciso da sua ajuda, tanto no Facebook como no YouTube. Na sua ajuda, você, irmão, irmã, todos que assistem, talvez o que eu falo aqui para você não é novidade. De repente você tem conhecimento bíblico muito maior do que o meu, mas só que tem almas precisando de conhecer isso que nós acabamos de examinar aqui, para serem salvos e entregar suas vidas para Jesus enquanto é tempo. Então, compartilha tanto no Facebook como no YouTube. E não deixa de clicar no joinha, principalmente no YouTube. Quem ainda não se inscreveu,
clica no inscrever-se e compartilha. O Senhor Jesus deu uma ordem para a igreja, para nós cristãos, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Jesus deu uma ordem. Aqui estamos, eu e você podemos cumprir essa ordem do Senhor Jesus, enviando a pregação da palavra, compartilhando, e que ela vá até os confins da terra. Amém? Então vamos falar com o Senhor Jesus, agradecer o privilégio que Ele nos dá de termos a sua palavra para nós examinarmos, para Ele falar com nossos corações, para o Espírito Santo falar em nossos corações. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, eu agradeço, meu Senhor e meu Deus, pela minha vida, pela vida de todas as almas, meu Pai, que estão, meu Pai, com prazer, examinando a Tua palavra, examinando as Escrituras, meu Pai. E também faz, meu Deus, que ela penetre em todos os corações que ainda vão ver e vão ouvir, meu Pai, através dessa live. Senhor, neste momento quero pedir, Pai, tem misericórdia, Pai, da humanidade, principalmente aqueles que já são Teus. Tenha piedade, Senhor, do Teu povo, a Tua igreja, e também de todos os nossos, meu Pai, das nossas casas, nossas parentelas, meu Pai. Livra-nos, Senhor, da fúria da natureza, Pai, porque só Tu tens poder, porque Tu criaste a natureza. E como disseram aqueles, meu Pai, no barco, quando o Senhor fez cessar a tempestade: quem é este que até os ventos e as águas lhe obedecem? Pois Tu tens poder, Pai, para fazer cessar, meu Pai, as catástrofes ambientais. Faz cessar, meu Deus, as catástrofes na cidade de Petrópolis. Protege, meu Pai, o Teu povo daquela igreja, meu Pai. Protege os que são Teus, os que não são também, meu Pai. Mas eu sei que Tu tens especial prazer, meu Pai, de socorrer e ajudar a Tua igreja. Eu te agradeço, meu Pai, porque deste livramento aos meus irmãos, aos pastores, ao bispo Dário, à pastora Vera e a todos, meu Pai, da nossa igreja, e que o Senhor não permitiu que a catástrofe ceifasse a vida de ninguém. Assim como também, Pai, Tu foste conosco durante até os piores dias da peste que domina as nações, que dominou as nações ceifando vida. Tu não permitiste que nenhum de nós fosse ceifado. Obrigado, Senhor. Mas eu quero neste momento, meu Pai, pedir ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor libere, meu Pai, a Tua virtude, que cura, liberta, transforma e salva, meu Pai, sobre todas as pessoas, meu Pai, cujos nomes estão sendo colocados neste momento para receberem de Ti, meu Pai, a glória da Tua salvação, a cura para os males da alma e do corpo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Libera a Tua virtude, libera o Teu poder, Senhor, e toda a alma que ouviu a Tua palavra e viu o Teu Santo Espírito para convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que em todas essas almas, em suas casas, em nossas casas, haja salvação. Aleluia. Graças a Deus, povo de Deus. Deus abençoe. Aqui eu só estou podendo ver por enquanto, irmã Heloísa, Suzimar, minha sobrinha. Deus abençoe. Abraço para você, para a sua irmã. Abraço para toda a família aí, para seus pais. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Sejam abençoados todos em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós. E todos que creem digam amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor esteja convosco. Terça-feira, às 20 horas, se permitir o nosso Deus, tem mais. Amém? Graças a Deus. Paz do Senhor.